Mas eu gosto muito da analogia de que o nosso coração, ele é como um campo. E o campo, para ser semeado, ele precisa do quê? Ele precisa ser arado, né? Para que possa ser tirado as pedras, as ervas daninhas. Então eu te convido agora a você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que você faça uma oração de preparar o terreno do seu coração, que você venha arar ele, né? Que nessa oração você possa tirar as pedras, as ervas daninhas, de repente uma preocupação, um problema que você tem passado, uma frustração, né? E que você coloque diante do Senhor para que a semente venha a cair num campo fértil e bem arado. Pai, obrigado, Pai, pela Tua graça e fidelidade que se renovam todos os dias sobre nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, por todo o livramento, Pai, que nós muitas vezes nem sabemos, mas o Senhor estava lá nos livrando. Obrigado pelas bênçãos também que muitas vezes deixamos de agradecer. Mas, Pai, eu te peço em especial agora, Pai, para que, Pai, no nosso coração, o nosso campo venha estar aberto para aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor venha ter liberdade, Pai, aqui. Pai, que não venha ser as minhas concepções, que não venha ser, Pai, o meu pensamento, o meu intelecto falando, mas a Tua voz, que eu venha ser apenas um canal, Pai. No nome do Senhor Jesus, que o Espírito de sabedoria e discernimento venha pairar, Pai, sobre esta igreja, no nome do Senhor Jesus. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Pai, para que venhamos receber do Teu maná, receber da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, desde o início, que o tema foi dado, né, sobre fé para o nosso ano, mas eu nunca tinha parado para estruturar e esboçar aquilo que o Senhor estava falando comigo, e uma das dificuldades surgiram na hora de dar o título, Fé diante do absurdo. E eu fiquei na dúvida de qual palavra eu usava, né? Se eu usava fé diante do caos, mas caos geralmente tem a ver com desordem, bagunça, algo que Deus está distante. Então eu pensei em fé diante do escandaloso. Escandaloso é aquilo que é chamativo, que chama a nossa atenção, que mexe conosco, mas ainda não sintetizava, não comunicava aquilo que o Senhor estava falando. E eu cheguei em fé diante do absurdo. Mas aí surgiu um novo dilema. O absurdo, a gente pega essa palavra e aplica ela de várias formas diferentes, em contextos diferentes. Eu, por exemplo, uso a palavra absurdo para elogiar minha esposa. Eu falo que ela é absurdamente linda, que ela é um absurdo de mulher, né? Nós usamos no futebol, quando a gente vê um lençol, uma caneta, né? A gente fala que lance absurdo, aquele gol de placa. Mas também nós usamos a palavra absurdo para uma notícia ruim, para algo trágico, para uma tragédia. Então, em vista disso, né, eu trouxe o significado da palavra absurdo e nós vamos usar ela no significado mais simples que ela tem. Se você jogar no Google aí, significado da palavra absurdo, você vai receber isso aqui, que é destituído de sentido, de racionalidade. E em segundo, que não se enquadra em regras e condições estabelecidas. Então eu queria, né, em oração, como é que eu aplico isso diante de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva cristã? Então, o absurdo é a percepção humana do agir de Deus. O absurdo é ilógico para o ser humano, mas não está fora da lógica divina. Então, muitas vezes a crise que você está enfrentando, muitas vezes esse desafio, o problema que você pode estar enfrentando nesse exato momento, para você não faz sentido nenhum, você não vê saída, mas não fugiu da soberania e do plano divino. Amém? E para eu conseguir explicar melhor o que o Senhor está falando no meu coração, eu vou usar um exemplo, né? Porque Deus estava falando comigo sobre o absurdo ser uma ferramenta de ensino do nosso Pai. Então, muitas vezes, o absurdo que nós enfrentamos é como se o Senhor usasse para nos pressionar, para extrair o melhor da gente. Quando a gente quer tirar um azeite, nós pressionamos a oliva e sai o azeite, sai o que realmente nós queremos, né? Quando nós pressionamos a uva, sai o vinho, sai aquilo que é bom. E muitas vezes Deus usa o absurdo para nos pressionar, para tirar aquilo que Ele deseja, a maturidade, o crescimento que Ele quer de nós. E eu pedi um exemplo para o Senhor, Ele me trouxe um exemplo que eu tive com minha filha. A Sofia ganhou uma bicicleta mais ou menos uns 2 meses atrás, e eu queria ser participativo, estar ativo nisso, né, para no futuro eu falar assim, eu que te ensinei a andar de bicicleta. Então eu comecei a descer com ela no hall do nosso prédio. E eu, né, preocupado, que ela é uma menina, né, eu falei assim, vou deixar ela aí devagarinho aprendendo. Então eu descia com ela, lógico, com as 2 rodinhas do lado, e deixava ela andando.
Eu falei assim, quando ela começar a se equilibrar nas duas rodas principais, eu começo a tirar. Mas isso nunca chegou, ela sempre ficava pendendo para um lado, especialmente para o lado direito. Então eu pensei, vou ter que acelerar esse processo. Eu tirei a rodinha dela. Na percepção da Sofia, eu fiz um absurdo com ela, porque eu tirei a segurança dela e começou as quedas. Ela não entendia o que estava acontecendo. Mas a Sofia, rapidamente, ela arrumou um conforto para ela e começou a se equilibrar para o outro lado. Então já não era uma bicicleta, se tornou um triciclo para ela. Então, na concepção dela, eu fiz o ato mais absurdo de todos. Eu tirei a rodinha, e quando eu tirei a rodinha, eu comecei a empurrar ela, para ela ganhar impulso, e mais ainda, eu comecei a vibrar quando ela caía. Quando ela caía, eu, você caiu e tal. Quando ela abriu o berreiro, o que está acontecendo, pai? Não, você caiu. Aquilo na cabeça dela era um absurdo, mas na minha cabeça não estava fora do meu plano. Eu queria ensinar algo a ela, principalmente com a queda, de que quando ela estava caindo, ela estava aprendendo e chegando mais perto do aprendizado. E muitas vezes isso acontece conosco, muitas vezes Deus vai nos tirando a nossa insegurança para que Ele venha querer nos ensinar algo. Muitas vezes Deus nos coloca em situações absurdas para que Ele venha extrair o melhor da gente. A Sofia ainda não aprendeu a frear, ela freia no muro ainda, mas que a gente não precise frear no muro. Amém? Irmãos, eu vou compartilhar com vocês duas histórias, onde eu vejo uma postura absurda de um homem e depois uma atitude. Lógico, postura e o agir são duas ações. Mas uma ele contempla e vê o absurdo, ele tem uma postura, e o outro, Deus faz um pedido para ele, ele também tem uma postura absurda. E o Senhor foi falando comigo, eu encontrei o absurdo ao longo da Bíblia. Deus pedindo para Moisés falar com Faraó. Faraó era considerado uma figura ali divina, e Deus chama um gago para ir lá e libertar o seu povo. Nós temos Deus pedindo para Gideão diminuir o exército dele a 300. Nós temos Deus pedindo para que Josué rodeasse Jericó em silêncio. Então a Bíblia está cheia de absurdos. Mas hoje eu quero compartilhar com você o que está lá em 1 Samuel 18, versículo 3 e 4. O texto não está no slide, então eu vou pedir para você abrir a Bíblia ou o smartphone. Amém? Vamos lá, a palavra diz assim. Jonatas, eu estou olhando na NAA. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então, esta é a postura de Jonatas a contemplar e ver o absurdo, né? E eu vou dar aqui um panorama um pouco sobre a vida de Jonatas. Não é qualquer homem que está se dispondo do seu manto, da sua armadura, da sua espada e do seu arco. Nós estamos falando de um príncipe hebreu, um príncipe israelita. E este homem não é narrado nenhum tipo de transgressão dele na Bíblia. A única transgressão que nós podemos assim colocar é que o pai dele convoca um jejum, ele não sabia, ele vai lá, espeta o mel com a espada e come. Mas isso não é visto como uma transgressão. Ele apenas não sabia que o pai tinha convocado o jejum. Então Jonatas é um príncipe amado pelo povo. Ele é um guerreiro feroz, né? É narrado que Jonatas invade um acampamento inimigo, apenas ele e o escudeiro. Ele avança contra os inimigos e derruba 20 homens sozinho. E a Bíblia vai narrar que é ele que derruba, o escudeiro apenas vem daquele golpe de misericórdia. Então Jonatas também, ele é o filho que todo pai quer ter. Apesar dele saber que Davi era o rei, ele continua leal e fiel ao pai dele até o final, mesmo sabendo que o pai estava errado. Ele acompanha o pai até o final, ele morre ao lado do pai em batalha, em guerra. Então Jonatas é o príncipe que toda nação quer ter, ele é o filho que todo pai quer ter, e ele também é o amigo que todo mundo quer ter. Judas, vou fazer um paralelo, Judas trai o rei e o amigo com um beijo. Jonatas, ele se entrega no lugar do amigo e do rei por um beijo.
Então esse cara, ele é sensacional. Depois de Samuel e de Davi, para mim esse cara é o mais brabo aqui narrado em 1º e 2º Samuel. Então o que Jonatas contempla que faz ele ter essa atitude absurda? Ele abre mão de ser herdeiro. Ele entrega o seu manto, ele entrega a sua espada, o seu arco, tudo aquilo que representava quem ele era. Hoje em dia nós temos contrato social para dizer quem nós somos, as posses que nós temos. Mas naquela época era a espada. Você identificava um general, um rei, pela espada e pelo manto que ele carregava. Ele entrega tudo isso ao rei. Então o que ele contempla? Ele contempla aquilo que está no capítulo 17. Um capítulo anterior, que é a história muito conhecida, Davi e Golias, né? Davi derrotando Golias. E por que ele se rende dessa forma? Por que essa história é tão absurda? Porque Davi não vence da maneira humana, ele vence na fé, ele vence de acordo da maneira espiritual da coisa. Mas por que essa história é tão importante? Porque ela aponta para o Evangelho. Né? Existe um opressor, existe um acusador oprimindo o seu povo, vindo diariamente acusando o povo, deixando ele meio que em um cativeiro. E surge lá um servo, um homenzinho do campo, e ele vem, né? E com a confiança no Senhor ungido, chamado, ele destrói esse acusador, ele destrói esse opressor, e ele liberta o povo. Então, Jonatas vislumbra e contempla um rei, mas não um rei que está em pleno no seu rei, mas ele tem uma sensibilidade espiritual para dizer, não, aquele ali é que deve estar no meu lugar. E ele, ao ver Davi, ele se rende, ele dá tudo. E essa é a postura que eu e você temos que ter quando nós contemplamos a vitória de Cristo. É render quem não somos, é entregar tudo, é entregar minhas paixões, é entregar o trono do meu coração, tudo a Ele. Ele é o Rei que merece toda a honra. E o que eu quero tirar aqui, quatro aplicações e reflexões para a gente é: você está disposto a renunciar ao seu manto? O que representa a sua identidade hoje? Posição, vaidade, ego. O que precisa ser entregue diante da vitória de Cristo? Irmãos, alguém que provavelmente não ia querer entregar, que não estava feliz com a vitória de Davi e por ele ser ungido rei, não só Davi, mas o filho dele, que era o herdeiro ali, a sucessão do trono, era de Jonatas. Então Jonatas era o cara para de repente não, esse cara aí não vai tomar o meu lugar não, mas ele se rende, ele entrega tudo ao Senhor. Ao Senhor, no caso já estou antecipando as coisas, mas ele entrega tudo a Davi. Essa deve ser a nossa postura diante de Jesus, é entregar a Ele quem eu sou, as minhas paixões, aquilo que eu amo, aquilo quem eu sou, não me preocupar com o que as pessoas pensam de mim, né? O que eu vejo, o ato de Jonatas é como se ele quisesse trocar de posição com Davi. Não, você é o rei e eu sou o servo. E o Senhor foi me levando a diversas passagens onde acontece essa troca. Na cruz, ela é a mais óbvia, né? A troca substitutiva pelos nossos pecados ali. Nós temos Paulo na carta a Filemão, ele diz, não, a dívida de Onésimo que recaia sobre mim. Nós vemos Faraó também com José entregando ali anéis, cordões, para que Josué fosse incumbido de autoridade. Nós temos Jacó trocando de posição com Esaú, né? Isaac pede para Jacó, né, um alimento que era necessário, um sacrifício, mas Rebeca prepara ali, Esaú prepara Jacó para ele receber a bênção do pai. E como é que Jacó entra para receber a bênção do pai? Vestido como Esaú, né? Jacó fala, não, essa voz é de Jacó, não é a voz de Esaú, mas chega mais perto, e quando chega mais perto, ele sente o cheiro de Esaú, e ele sente como se fosse a pele de Esaú, uma pele peluda, e é isso que o Senhor vai querer de nós quando nós nos apresentarmos a Ele. Opa, essa voz é do Gabriel, mas deixa eu ver o quanto você tem do meu filho, deixa eu ver se você tem o cheiro do meu filho, de Jesus, se teu aroma é agradável, amém? Então que você coloque diante do Senhor o seu manto. Armas entregues, segundo ponto, Jonatas entrega o que lhe dava proteção, força e status. Que armas nós usamos para manter o controle da nossa vida e que precisam ser rendidas ao rei? De repente, você ainda guerreia na força
do seu braço. Mas sinto te dizer, quando você tenta matar a carne com carne, essa carne que vence, ela é pior. Ela é esponjosa, ela é orgulhosa, ela é soberba. Então, quando você começa a lutar das suas próprias maneiras, lá na frente, o prejuízo e a batalha vai ser maior. Jonatas trocou de armamento com Davi. Eu quero guerrear da maneira como você guerreia. É através da intimidade com o Senhor. É através da palavra, é através da adoração. É de um coração rendido. Então as armas que nós devemos enfrentar nossa batalha, as armas que nós enfrentamos o absurdo, as armas com as quais nós enfrentamos Golias, não é com uma espada, com um arco, mas é com oração, é com o joelho dobrado. É com jejum, é com misericórdia, é com perdão, é com graça. São com aquelas armas que nós encontramos na palavra do Senhor. Amém? Terceiro, você confia tanto no rei a ponto de abdicar do trono do seu coração? Jonatas sabia que Davi seria rei. Ao invés de lutar contra, rendeu-se com alegria. Muitos querem Jesus como Salvador, mas não como rei. Irmãos, quem está no centro do seu coração? Né? Uma das coisas mais difíceis que nós temos quando nós nos convertemos, né, é matar o velho homem, né? É uma guerra diária, está lá em Romanos, né? É matar ele. E algumas semanas atrás, né, tem muito a ver com o que está no trono do seu coração. Nós estávamos em uma reunião em família, né? E um parente nosso acabou de se converter. E ele expôs ali a sua batalha. Ele tem por volta dos 60 anos, e dos 60 anos ele xingou muito. Bocudo pra caramba. É um tio meu. Se estiver vendo, tio, estou te usando como exemplo. Mas bocudo, gostava de zoar e tudo mais. E aí, na reunião em família, ele falou assim: cara, que dificuldade é parar de falar palavrão. Toda vez que eu falo palavrão, aí vem aquela vozinha: poxa vida, era para ter falado outra coisa. Isso é belo de ouvir. Porque o trono do coração dele foi transformado. Outra pessoa tomou lugar, outra pessoa está sentada. A minha pergunta para você é: quem está sentado no trono do seu coração? Quando sai daquela porta ali, qual é a primeira coisa que você faz? Onde você tem colocado os seus planos? Quem tem governado a sua vida? Existe uma palavra, né, muito bonita que nós usamos, o autogoverno. Né? É no sentido de domínio próprio, mas o cristão não deve ter autogoverno, tem que ter Jesus governo. Ele deve governar tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala. É Jesus no centro. Amém? E em quarto lugar, a aliança de sangue e a amizade com Cristo. A aliança de Jonatas e Davi prefigura nossa aliança com Cristo, selada em sangue, sustentada em lealdade, marcada por renúncia. Existem umas interpretações deixa eu usar aqui até um adjetivo, bem maldosas, no sentido de querer colocar algo a mais na amizade entre Jonatas e Davi. Então essas interpretações, elas vêm carregadas de convicções que as pessoas têm, filosofias, ideologias, aí elas querem colocar isso em cima da Bíblia. Mas a verdade é que a amizade de Jonatas com Davi, ela aponta para a amizade de Cristo com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. É uma amizade selada com sangue, selada no sangue de Cristo. Então a amizade de Jonatas e Davi não é só uma amizade bonitinha que a gente pode tirar princípios aqui, podemos, claro, mas ela aponta para algo muito mais profundo e eterno. Ela aponta para a amizade do nosso rei conosco. Então Jonatas, ele é um personagem, eu tenho gostado tanto que eu tenho me aprofundado nele, mas ele é um personagem tão bonito que ele aponta para o povo do Novo Testamento. Nós devemos ser como Jonatas. Nós somos príncipes no sentido de que nós podemos herdar tudo com Cristo. Mas é necessário para nós herdarmos tudo com Cristo que a gente venha trocar de lugar com Ele. Não, você é o rei da minha vida. Eu sou o servo. Essa amizade, Jonatas aponta como o povo de Deus deve agir e como nós devemos caminhar e se aliar com Ele, né? Uma coisa interessante é que Jonatas, ele rende tudo, a espada, o arco, o cinto. Saul também faz no capítulo 17.
Mas Saul faz de uma forma invejosa, ambiciosa, né? Ele empresta para Davi, ele oferece a armadura para Davi, para dizer assim, é aquela frase famosa do Tropa de Elite: ah, com meu fuzil é mais fácil, né? É para dizer que ele participaria da vitória junto com Davi. Ele queria ter um pedacinho da glória, mas não, Deus não permitiu. Jonatas é totalmente diferente, ele é o oposto do pai dele. Não quero ter parte com nada, não quero dividir nada contigo. Tudo é teu. Então a postura absurda de Jonatas é a postura absurda da renúncia, da rendição. A minha vida já não é mais minha, o reino que me pertenceria não é mais meu, o trono que seria meu, o povo que eu lideraria, tudo que eu faria, nada é meu, tudo é teu. E deve ser assim com a nossa vida. A minha família é tua, o meu empreendimento é teu, as minhas paixões, tudo aquilo que eu venha fazer, o meu ministério, é tudo teu, está tudo rendido. Então essa é a resposta absurda de Jonatas diante da vitória de Davi. Nós podemos dizer que é uma vitória que aponta para Jesus Cristo, amém? Então nós vamos para a segunda história, que está em Gênesis 22. Vou convidar você a abrir também, porque não está no PPT. E agora a gente vai ler um pouquinho a mais de versículo. Então se você puder acompanhar. Eu vou ler do versículo de 1 a 3, e depois nós vamos pular do 9 ao 14. Também é um texto muito conhecido. Amém? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, eu fiquei procurando, vasculhando. Eu não sei, eu não achei nenhum pedido mais absurdo vindo do Senhor. Eu acho que esse é um dos pedidos mais difíceis, é um teste de fé acho que mais difícil da Bíblia. Eu não lembro de um personagem que tem que enfrentar algo parecido como Abraão enfrentou. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Mas essa é uma passagem que desde novo mexe muito comigo. Eu ainda, como mais novo, eu não lia as cartas do Novo Testamento que são mais difíceis, né? Hebreus, por exemplo, que vai dizer qual era o tipo de fé que movia Abraão. Então eu achava muito conflituoso o que acontecia. Primeiro que eu gosto muito de histórias. E quando você vai vendo a narrativa sobre Abraão, você não entende o que aconteceu nesse capítulo 22. Porque desde o início Abraão é um cara obediente? Sim, mas ele nunca obedece de forma plena. Quando Deus pede para ele sair da parentela dele, ele leva Ló. Quando chega no Egito, ele dá um jeitinho de dizer que Sara é sua irmã. Diante de Abimeleque, ele também dá um jeitinho e diz que Sara é sua irmã.
Diante da promessa que Deus deu a ele de receber um filho, ele também dá um jeito de antecipar, né, e tem um filho com Agar, Ismael. Diante do anúncio de Deus, que vai destruir Sodoma e Gomorra, né, Abraão sempre tenta barganhar com Deus. E uma coisa importante que, né, nessa barganha com Deus é revelada a verdadeira justiça divina. Ele conhece a justiça divina de forma muito íntima, muito perto, porque Deus não destrói Sodoma e Gomorra só por conta do pecado, senão nós teríamos destruído atualmente. Deus não destrói Sodoma e Gomorra, Deus destrói Sodoma e Gomorra porque não há justo lá. Ele fica, se tiver 50, se tiver 30, Deus disse, se tivesse 50 ou 30, ele pouparia. A verdade é que a destruição não é por conta do pecado, é porque não havia justo. Deus não destrói, né, muitos lugares pecaminosos porque há justo naqueles lugares. Né? Deus poupa um navio inteiro porque Paulo estava lá. Então isso sempre, voltando agora para o texto, né, isso sempre me deixou muito confuso, porque o pedido de Deus, né, ele à primeira vista é moralmente perturbador. Em que sentido? Deus está pedindo um sacrifício humano. Ué, Senhor, você é o parâmetro de moral e você está me pedindo um sacrifício humano? Não estou entendendo. Esse pedido é teologicamente contraditório, no sentido tipo assim, do caráter divino, entra em contradição. Isaac é o filho da promessa, Deus prometeu, ele é existencialmente dilacerante. Eu não consigo pensar, nem conceber, nem imaginar fazendo o que Abraão fez, pegar a Sofia, vamos ali, Sofia, vou fazer um negócio contigo, tu vai ver. Não dá, chega a dar uma agonia no coração eu imaginar fazer tal feito com minha filha. E em quarto lugar aqui, é racionalmente ilógico. Como Deus cumpre sua promessa matando o canal da promessa? Como é que funcionaria? Parece que Deus está jogando a palavra dele, a promessa dele no lixo. Não, cansei de você, Abraão, do teu jeitinho. Vai acabar aqui o que eu prometi a você. Então eu imagino que esse homem ele teve uma noite muito difícil. A Bíblia diz que ele dormiu. Eu não sei se ele realmente conseguiu dormir. Mas a verdade é que esse homem, ele enfrenta um desafio, para mim é o desafio mais absurdo, né? A fé diante do absurdo surge muito por conta de Abraão. Eu quero tirar algo aqui para a gente, né? Muitas vezes nós vamos enfrentar situações que não faz sentido. Quando nada faz sentido, o que fazer? Existem momentos na vida em que Deus nos pede para caminhar sem entender, sem ver, sem sentir. A fé verdadeira não depende da lógica, mas da confiança em quem Deus é. Muitas vezes você vai ser chamado a caminhar no escuro. Pode ser que você possa estar enfrentando esse momento agora. E Deus não vai te livrar desse escuro. Ele quer ver qual vai ser a tua posição, qual vai ser a tua ação. No escuro você vai parar, não estou vendo nada, vou ficar aqui. Ou você vai confiar que Ele está te guiando, que Ele está direcionando. E vai começar a dar os passos de fé. Quando Deus muitas vezes parecer contraditório, quando você estiver clamando, suplicando, Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, isso não faz sentido. Não faz sentido eu estar passando por isso na minha vida. Vai ser necessário uma resposta tão absurda àquilo que você está enfrentando. Vai ser necessário você continuar caminhando. Eu me esforcei para não dar isso como exemplo, né? Eu já enfrentei um absurdo na minha vida. Não fazia sentido aquilo que eu estava enfrentando. Eu enfrentei um câncer. Então não fazia sentido para mim eu estar enfrentando aquele câncer. E para mim não fazia sentido eu continuar vivendo. Em que sentido? Porque eu cresci no lar evangélico, né? Eu recebi a palavra e recebi ela muito bem, mas dos 15 aos 20 anos eu abri mão dela. Aquele homem que está ali sentado de blusão, ele me ensinou praticamente tudo que eu sei. Me ensinou a fé que eu tenho. Mas eu abandonei isso. Eu achei ele muitas vezes o meu inimigo. E eu me distanciei de Deus e aos 21 anos eu me deparei com um absurdo na minha vida. Eu descobri que estava com câncer e ia ser pai, tudo no mesmo mês. Toma, Gabriel, resolve aí. E não fazia sentido nem continuar vivendo.
Mas o Senhor, em sua graça, bendita misericórdia, me deu força para minha família, deu força para a Luísa, né? A Luísa foi um pilar na minha vida e nós caminhamos quando nada fazia sentido. Era um mês de cada vez. E hoje estou aqui para a glória e honra do Senhor. Nenhum mérito meu, é a graça. Hoje eu estava vindo caminhando com a Luísa e falei assim, estou indo enfrentar o meu maior medo, falar em público, né? Antes de 2022 até aqui eu não imaginava falar em público. Graças a Deus essa igreja é uma igreja que nos impulsiona para frente, né? A pastora veio, Gabriel, abre um culto. Eu falei, não, ensaiei 15 vezes antes de vir aqui e abrir o culto, ler um versículo e orar, mas eu ensaiei, né? E a gente foi sendo impulsionado para frente. Hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de compartilhar a palavra e um pouco do que o Senhor fez na minha vida. Então, irmãos, o que eu quero dizer, daqui a pouco eu passo para o próximo ponto, mas o que eu quero dizer é que esse absurdo na minha vida, ele me espremeu de tal forma que eu vi que eu não tinha saída, fiquei igual um siri na lata, e eu falei assim, não, a saída e a resposta está lá, naquilo que meu pai me ensinava, naquelas conversas que nós tínhamos na mesa, está em Cristo. Então eu caminhei naquela direção. Então, independente da pressão que você esteja vivendo, da dificuldade, da crise, a saída está lá, no ato escandaloso de Deus, seu Filho crucificado, amém? E ressurreto. B, obediência mesmo sem detalhes. Abraão levantou-se cedo e foi, não questionou, não adiou. Fé madura é aquela que obedece prontamente, mesmo quando o caminho parece absurdo. Isso aqui fala muito comigo, eu sou um cara muito metodológico, muito lógico. Tudo A mais B tem que dar C. Se não der C, se der Z, eu fico meio confuso. Sou meio sistemático. Então, muitas vezes, o caminhar com fé é abandonar a lógica, aquilo que nós falamos da palavra do absurdo na frente. É esquecer a sua lógica, esquecer a sua linha de raciocínio e confiar que Deus está vendo 4, 5, 6 passos à frente. Amém? C. O absurdo requer um sacrifício, mas também requer uma entrega radical. Muitas vezes Deus nos chama a colocar no altar aquilo que mais amamos. Não porque quer nos tirar, mas para nos mostrar que Ele é suficiente. Irmão, se você quer viver uma vida radical com o Senhor, você tem que ter uma entrega radical. É preciso ter uma posição, uma postura diferente, né? Eu gosto muito de história de 2 guerras. Uma é de Alexandre o Grande e outra de Júlio César. E diz que quando eles foram, um foi invadir a Pérsia e o outro foi invadir a África, se eu não me engano. Eles entraram naquele território e queimaram os barcos. Eles fizeram uma atitude radical, mas eles queriam provocar também uma atitude radical. O exército ou vencia ou morria. Então, era vencer ou vencer na prática. E é justamente isso que a nossa vida espiritual necessita, queimar os nossos barcos, queimar nossas zonas de conforto, abandonar o velho homem. O velho homem leva nós ao confortável. Para mim seria confortável, eu não vou aceitar a oportunidade não, vou ficar ali sendo ministrado e tudo mais. Mas eu aceitei estar aqui, e é difícil, eu ainda continuo ensaiando muitas vezes antes de estar aqui, mas eu fiz essa entrega radical, eu estou sendo transformado, e é o mesmo com vocês, tem que ser entregue, tem que morrer o velho homem, amém? E por último aqui, provações que revelam o coração. O teste de Abraão não era apenas sobre Isaac, era sobre quem ocupava o trono do seu coração. Creio que Deus pediu isso porque provavelmente a promessa tomou o lugar de Deus no coração de Abraão. E ele, sabendo disso, nem questionou. Ele sabia com quem estava falando, ele sabia o que Deus estava pedindo. Mas ele lá em Hebreus 11:19 diz que Abraão cria na ressurreição. Irmãos, em Gênesis, né, Deus tinha se revelado como Criador, como Deus Altíssimo, Deus que vê, Deus Todo-Poderoso. Deus não tinha revelado o atributo de ressurreição. Deus não tinha revelado todo o seu poder. Mas aquele homem acreditava em algo que seria revelado no porvir. Ele já acreditava na ressurreição do Filho da promessa. Amém? E para concluir, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 1:18, 25. Dá tempo ainda.
Vou ler. Do 18 ao 25. Capítulo 1, versículo 18 até o 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louco a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Nessa perícope, Paulo deixa claro que o evangelho é escandaloso, ele é um absurdo, né? Então, o maior dilema e a maior dificuldade, a maior arma que Deus nos dá para enfrentamento de qualquer absurdo é crer no seu Filho ressurreto. Não importa se é câncer, se de repente é um divórcio que está batendo na porta, se é um parente doente, se é uma crise financeira, eu não sei o que você possa estar enfrentando, mas você tem que ter aquela postura de Jonatas, renunciar, não vai ser pelo meu meio, não vai ser pelas minhas armas. Tem que fazer como Isaac, sacrificar aquilo que de repente é a paixão da sua vida, para que Cristo, o ressurreto, possa entrar e agir de forma absurda no que você estiver enfrentando. Amém? Irmãos, particularmente, eu gosto muito de conversar e debater e argumentar com as pessoas de outra religião, ateístas e tudo mais. E muitas vezes eu vou ficando sem argumento, né? A pessoa está lá e tudo mais, mas quer ver você acabar com qualquer discussão? É você anunciar a boa nova, simples como ela é. Estou ficando sem argumento e falo assim, beleza, tranquilo. Mas fala assim, não existe nenhum mito, não existe nenhuma outra religião, não existe nenhum outro tipo de sabedoria, filosofia, qualquer outra coisa que prega, que diz que a divindade, um ser superior, vem e paga o preço que nós deveríamos pagar. Não há nada igual ao Evangelho. Não há nada. E a verdade é que o mundo, ela anseia por um Salvador. A humanidade precisa de um Salvador. Nós temos um vazio no nosso coração. Não é à toa que a cultura secular, mesmo sem saber, ela prega o Evangelho, porque é a necessidade do coração. Quer ver? Eu vou falar de coisas que, de repente, passa despercebido. Todo mundo viu aqui Vingadores. Como é que se soluciona o problema no final? É um sacrifício. Um homem paga o preço para que todo mundo possa viver. Existe uma série de televisão que eu não aconselho ninguém ver. Eu li todos os livros são tranquilos, mas a série ela se perdeu, que é Game of Thrones. Tem uma história lá de um personagem, ele é um servo, né? Ele é um bastardo, ele é levado para uma família como bastardo, e ele é levado para ser servo numa torre, né? Numa muralha. E lá ele é morto pelos seus amigos. Mas esse personagem ele ressuscita, e quando ele ressuscita, descobrem que ele tem sangue real, e ele se ressuscita como um rei. A série não tem nada de cristianismo lá, mas de forma misteriosa ele está lá. E nós podemos aplicar isso, nós conseguimos ver isso em várias outras situações. Avatar, por exemplo, o último filme, o primogênito do personagem principal, ele morre para que o caçula possa sobreviver. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que está no cerne do coração humano querer um Salvador. A vida, ela é dura, ela é pesada, ela é absurda. Muitas vezes ela não tem sentido nenhum, mas Deus interveio com um outro absurdo. O Deus crucificado, Jesus crucificado, o rei deste mundo foi crucificado e ressuscitou para que eu e você podemos ter vitória junto com eles. Amém? Eu vou convidar você agora a ficar de pé e convidar também o Ministério de Louvor.